Vídeo longo? Vale a pena assistir até o fim? Depende do quanto você ama Montenegro. Se o seu amor por essa cidade for semelhante ao meu, assistirá inúmeras vezes. As pessoas perguntam: por que amo tanto Montenegro se parti há 45 anos para nunca mais voltar? Razões é o que não me faltam. Cito algumas. Montenegro não é apenas uma cidade, resume minhas origens. Apaguem Montenegro da história e deletarão minha passagem por esse plano. Montenegro é a cidade do meu avô Estácio, que partiu quando eu tinha 5 anos, mas que ficou gravado na minha memória. Terra do meu avô Dorval, que pouco conheci, mas que carrego com orgulho os feitos por ele realizados. Terra da avó Mota, da avó Negra, grandes mulheres que lutaram pelo melhor para seus filhos. Foi em Montenegro que nasci e vivi os melhores anos de minha vida. Em Montenegro aprendi a andar de bicicleta, dei meus primeiros chutes numa bola, aprendi o beabá, vivi minha juventude, tive a primeira namorada, levei um pé na bunda, mas valeu. Na minha Montenegro conheci televisão. Até hoje carrego o brilho nos olhos do deslumbre sentido diante daquela tela. Foi em Montenegro que vivi lembranças hilárias. A primeira carteira com dinheiro, a primeira poupança. Guardei no caixa da lenha, local seguro. A mãe foi fazer fogo. Acredito ser desnecessário contar o final. E a primeira eletrola? Pai escutava o long play do Luiz Gonzaga, da Celi Campelo, do Ivon Cury e um que jamais irei esquecer, o grande Emerrias, que aparecia na capa do disco montado no seu cavalo branco. Perguntei ao pai como o cavalo entrou na eletrola. Ele disse que foi pelo fio. Fui conferir. Levei o meu primeiro choque de realidade. Nesse passeio, muitas fotos e vídeos, a maioria de minha autoria, forma encontrada de mostrar como eu enxergo a minha cidade. Talvez pense haver em fotos duplicadas, engano seu. Modelos podem até ser os mesmos, mas em épocas e momentos diferentes. Se você conhece Montenegro, passeie comigo e tente identificar cada cantinho. Se não foi apresentada a Montenegro, venha conhecê-la. Ficará encantado ao conhecer suas belezas pessoalmente. Talvez não encontre uma ou outra. Infelizmente, elas existem só nas lembranças, devido ao fato de alguns montenegrinos divergirem do meu modo de pensar quando falo: quem ama, preserva, e tombar jamais foi sinônimo de tombar. Deixemos agora de prosa. Embarque com a gente nessa viagem. A minha Indiazinha do Vale está louca para se mostrar linda, vaidosa e eterna. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e agradeço a presença de vocês aqui, fazendo esse passeio ao passado comigo. Passeio que faz chorar. Chorar de tristeza, de saudade por pessoas queridas que já partiram, mas principalmente de orgulho por poder fazer parte de uma história tão rica e grandiosa. Beira Rio, a avenida que fica às margens do Caí. Aqui foi o meu segundo quintal na infância. Aqui é a casa que tem as primeiras lembranças. Digamos que é a partir daí que eu me conheço por gente. Não eram só os terras cambarás da obra de Érico Veríssimo que tinham o casarão. Eu também tinha o meu. Hoje ele está meio que degradado, está abandonado. Mas eu estou falando de mais de 50 anos atrás. Aqui eu passei boa parte da minha infância. Hoje está tudo muito mudado. Tem novas casas. Está urbanizado. Na minha época, a única casa que existia é aquela de pedra à frente. Esse terreno ao fundo era onde o pai tinha a estrebaria, onde ficavam os cavalos, e eu recebi o meu primeiro coice. Mas foi um coice de égua, a vidraça, que era minha amiga, mas naquele dia
não estava para muita conversa. O coice foi na cabeça. Então, se alguém achar que eu sou meio maluco, saiba que não é por acaso e nem por coincidência. A vidraça ajudou muito a construir a minha personalidade. Mas o passeio não se destina a falar de mim. Deixo-os agora com Montenegro, a verdadeira estrela do espetáculo.
A suavidade do interagir com cada detalhe, a soma de diferenças tão iguais entre si, com força de construir o charme de uma jovem senhora de 148 anos, cercada de segredos e mistérios, protegida pelo Morro São João e abençoada pelas águas do rio Caí. Passear por Montenegro em companhia do mestre Ravel. Talvez esteja aí a essência de felicidade, o descobrir sem medo de errar o melhor lugar do mundo. Creio ser possível fechar questão. Não há como discutir, divergir. É uma verdade absoluta. O melhor lugar do mundo é aquele que, por motivos só conhecidos por ela, sua alma escolheu para chamar de lar. Voltemos a nos concentrar na imagem, dando continuidade ao nosso passeio. E se não for muita ousadia de minha parte, pedirei ao mestre Beethoven que nos acompanhe na sequência do passeio. Considero uma tentativa de manter a coerência. Se existe o melhor tem que ser oferecido ao meu melhor lugar do mundo. O melhor é privilégio de quem fez por merecer, e Montenegro merece.
Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Sem você, nós não existimos. Passeio encerrado e ponto final.